Como vocês não sabem, estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, estamos no capítulo 5, então já deixe a sua Bíblia aberta e participe com a gente. Eu sempre gosto de lembrar que você pode estar interagindo, enviando aí no chat, ou comentando aqui, né, fazendo as perguntas de forma presencial, colocando suas opiniões e suas dúvidas. Na medida do possível, o nosso time de pastores vai estar respondendo a todos vocês, tá? Os irmãos que estão aqui de forma presente, nossa comunidade, tem um microfonezinho ali ligado para você estar participando também, tá? Você que está nos visitando, Deus abençoe a sua vida, é sempre um prazer tê-lo participando das programações da nossa comunidade CHJ. Deixa eu dar boa noite também aos nossos convidados essa noite, pastor Mano Góes. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar com os irmãos e irmãs, fazendo esse momento de crescimento na compreensão da Escritura, promovendo esse diálogo. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com todos em nome de Jesus. Amém. Legal. Boa noite também ao nosso pastor João Paulo Quintela. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Fala, Tiagão. Boa noite a todos que estão com a gente presencial, também nos acompanhando de forma online. Acredito em mais uma noite muito especial de estudo e aprendizado da palavra de Deus. Amém. Então, que Deus nos abençoe e tenhamos uma noite preciosa de muito aprendizado da palavra do Senhor. Eu passo a palavra então para o pastor Mano, é isso, produção? Pode ser. A gente sempre combina quem vai iniciar, mas hoje foi corrido no tempo dessa conversa. Né? Bom, avançamos no capítulo 5, agora na metade do versículo, do verso 16 ao 26. Ele traz um tema que é muito conhecido na vida da igreja, né? Muito apreciado também, principalmente nos nossos primeiros anos de fé, que é essa disposição para a vida do Espírito como confronto, como combate à vida da carne. Né? Então ela está no teor principal desse texto, do 16 até o 26, e era meio que era um texto de transição. Né? Parece que aqui Paulo está migrando, né, para um outro pensamento, para uma outra preocupação, e instrui aqui os irmãos da Galácia, dos Gálatas, né, a um correto procedimento, a uma correta compreensão daquilo que ele define como vida do Espírito e vida da carne. É engraçado que o tema em questão era um tema de ordem, digamos assim, doutrinal, né? Era sobre a compreensão, sobre a fé de Espírito, sobre lei, sobre graça, mas aqui ele migra para este assunto. O que a gente pode entender é que, de fato, estas questões que ele levanta aqui estavam sendo já consequência da questão anterior, ou seja, de tanto atrito, de tanto embate, os irmãos estavam, digamos assim, saindo da vida do Espírito e entrando nesse processo de carnalidade que certamente iria trazer alguns problemas para a igreja. No entanto, ele cita não apenas problemas de ordem relacional, quando ele cita as obras da carne, ele fala de questões de ordem moral. Talvez, uma suposição, é que os supostos líderes que estavam conduzindo essa problemática toda na igreja da Galácia tivessem também algum comprometimento, né? E eles estivessem aqui expondo, criticando certos comportamentos dessas pessoas. Bom, estamos aqui nesta noite para mergulhar um pouco no texto, levantar questões. Desde já a gente conta com a tua intervenção, você pode perceber coisas que nós aqui não percebemos, e nós ficaríamos muito felizes em tentar também compreender aí a tua leitura, a tua percepção, e socializar isso aqui com todos que estarão nos ouvindo, não só hoje, mas depois em futuras visualizações. Sejam todos bem-vindos a Gálatas 5, 16 a 26. Pastor João Paulo. Amém. Seria interessante a gente fazer a leitura do texto? Deixa eu ler aqui, Gálatas capítulo 5, verso
6, para a gente de fato iniciar aqui nosso bate-papo nesse texto, tá? Diz assim: por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. A gente, já para iniciar, pastor, o Paulo vai falar que existem essas duas forças contrárias, na vida do cristão. E é óbvio que ele vai falar que a gente deve andar no Espírito, andar em Espírito. E ele fala, no versículo 16, que essas duas forças estão combatendo uma contra a outra constantemente. Ele vai dizer aqui no verso 16 que se eu andar em uma, eu vou, obviamente, deixar de satisfazer a outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o termo carne aqui, nesse contexto, ele simboliza, ele representa, ou ele significa, na verdade, essa palavra, a natureza humana. E a carne, no Novo Testamento, quando ela é colocada em conflito com o Espírito, não se refere à nossa natureza física, o nosso braço, o nosso corpo. Pelo contrário, refere-se a algo interior, a nossa motivação, aquilo que trabalha no nosso caráter. Ou seja, é algo em oposição à nossa natureza espiritual. Não é a força, não é o braço. É algo que me motiva a fazer aquilo que é contrário ao meu eu espiritual, certo? Então, para a gente fazer aí essa distinção, tá? É justamente quando eu olho para o aspecto pecaminoso, aquilo que a gente leva na nossa carne, que nos faz buscar, querer, tentar de todas as maneiras o pecado. Tentamos viver pecando, buscando, a gente não consegue se libertar do pecado. É nesse sentido que o Paulo vai falar sobre a carne. Quando eu anseio, desejo o pecado, em detrimento ao anseio por Deus, ao desejo por Deus. E aí, mais na frente tem um ponto interessante, que aí você pode falar, sim, mas ele não está falando para os crentes, ele não está falando para os cristãos. Como é que esses cristãos que estão anelando mais a carne ou mais o pecado do que o próprio Deus, buscando mais o pecado do que a Deus? Aqui tem um ponto interessante, porque muitas vezes, e aí é onde, pelo menos para mim, né, é onde me mostrou muita coisa, porque às vezes nós entendemos que quando eu sinto a carne ou o pecado, ou buscando o pecado, ou o meu eu buscando o pecado constantemente, eu só penso nos prazeres ruins, ou naquilo que obviamente é ruim, como o próprio texto
texto saltou aos meus olhos. O que o Paulo está dizendo aqui não é simplesmente as coisas obviamente ruins. O que o Paulo está dizendo aqui também é quando eu e você, é quando os Gálatas tentam encontrar algo bom ou como justificativa positiva para distorcer ou desviar essa busca pelo pecado. Às vezes nós encontramos inúmeras justificativas para encontrar uma solução que justifique o meu pecado. E geralmente isso é coisa boa. Tipo, eu peguei, mas eu ajudei fulano. Eu errei aqui, mas eu estava ajudando ou evitando que alguém perdesse isso ou perdesse aquilo. A gente procurando sempre uma justificativa, não simplesmente algo muito aberto, muito explícito. Aí é o que o Paulo está combatendo diante da igreja, diante dos irmãos da Galácia, porque eles estavam justamente utilizando algo bom, teoricamente legal, para se justificar diante de Deus, o que era a própria lei. Não era algo ruim você cumprir a lei, não era algo negativo você buscar fazer aquilo que a lei te orienta, não era ruim, mas eles utilizavam isso como buscando o próprio mérito. E aí é nesse sentido que Paulo fala, a carne, ou seja, aquilo que me motiva a buscar e me alimentar do que é contrário ao Espírito, e o Espírito, aquilo que me motiva a buscar e anelar e ansiar por Jesus, por Deus, pelo aquilo que é espiritual. Só abrindo aqui um leque, para a gente começar o nosso debate em tom de introdução. Deixa eu só falar com o pessoal de casa. De vez em quando nosso vídeo fica travado, a gente está com oscilação aqui na internet, tá? Então qualquer dúvida pode colocar no chat, que os nossos pastores repetem novamente qualquer informação que eles forem passando, tá? E você que for presencial, o microfone está disponível, participe junto com a gente. Eu já recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, diz assim: muitos querem fazer as obras para serem aceitos, esse é o desejo da nossa carne. Quando fazemos isso, quando nos inclinamos para as obras para que sejamos aceitos, estamos deixando de andar no Espírito. Logo, a consequência disso é uma vida de pecados, como alguns que Paulo citou. Eu não vou falar de vida de pecado e tal. A gente tem entendido desde o início que a grita do apóstolo Paulo é justamente no sentido de justificação, tá? E aí, nesse capítulo, nesse trecho em especial, ele vai levantar algumas teses, e aí ele coloca em confronto as obras da carne, nesse sentido de motivação, como eu falei, e o fruto do Espírito, que aí dentro desse fruto tem algumas qualidades ou qualificações. Então, andar no Espírito é você buscar fazer a vontade de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos guia, nos orienta, nos mostra, nos revela. E aí nós, como cristãos, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus que nos dá um norte de como a gente deve viver. Tem um ponto aqui, respondendo a tua pergunta, acho que deveria ficar mais para frente, mas já que surgiu a pergunta, né? Tem um ponto aqui em relação ao fruto do Espírito. Andar no Espírito é justamente você gerar frutos. Às vezes nós confundimos, tá, Lucas? Um ponto que eu acho chave também nesse contexto. A gente acha que andar no Espírito é utilizar os dons que Deus nos dá. Poxa, eu tenho um dom, fulano de tal, prega muito, louva muito, profetiza, fala em línguas. Então é uma bênção que está no nome do Espírito. Às vezes não é. Porque Judas tinha dons, Saul tinha dons, e em muitos momentos nós vimos o que esses homens fizeram errado. Andar no Espírito, aí é onde cabe o texto, é produzir frutos. E ele vai falar alguns frutos aqui e começa logo com um: o amor. Para a igreja dos Coríntios, Paulo vai falar, cara, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, não ia servir de nada. Então,
utilizar os meus dons, ou fazer aquilo que os homens acham que eu sou bênção. Andar no Espírito é produzir frutos dignos de arrependimento, e utilizar essas qualidades aqui na nossa caminhada: amor, longanimidade, domínio próprio, cara, que é difícil para a gente. Então, eu penso que é isso, que o andar no Espírito não é simplesmente a gente ter o dom, ou, se não fizer esse tipo de coisa, vai estar em pecado. O andar no Espírito, para mim, é produzir frutos nesse sentido, essas qualidades do fruto do Espírito Santo. Paulo, isso que vale a pena, talvez você tenha até falado e eu não tenha discutido. É importante a gente deixar claro que existem essas duas forças, né? E que a força do Espírito Santo ela é maior do que a força da carne, né? É importante a gente lembrar que essa força ela é maior. Porque, de repente, a gente acha que a carne domina sobre o Espírito, mas isso não quer dizer que a força do Espírito Santo não é superior à força da carne. Ok. A Maria, que deveria ter ligado o microfone, né? Ela falou que a gente fizesse a referência, né, de que a força do Espírito, embora haja duas forças, a força do Espírito traz ou tem mais força do que o poder da carne, né? Embora existam os dois, existe também esse conflito no interior do cristão, do Espírito, a força do Espírito tem mais força do que a carne, nas palavras da nossa mãe. Ok. Tentando responder a pergunta. Quando a gente trata dessas questões da obra da carne, você vai ter essas que são, digamos, bem visíveis e que notoriamente a igreja elegeu como os grandes pecados da igreja, mas você tem aquele tipo de pecado que já é, digamos, é mais invisível, né? É de maior dificuldade de detectar, né? No entanto, são obras da carne também. Você pensa na cobiça, você pensa na vaidade. E às vezes é mais do que isso, porque eles têm essa capacidade de se tornarem invisíveis e ficarem por trás de outras ações. Por isso, a questão de avaliarmos as nossas intenções sempre elas são importantes, porque elas vão profundo nessa área, né? O João Paulo falou uma coisa assim, muito séria, muito importante, né? Que é esta vida no Espírito. É engraçado, muito provavelmente a questão da compreensão do fruto do Espírito esteja muito atrelado ao contexto de cada realidade religiosa. Se você pensa, por exemplo, no mundo pentecostal, andar no Espírito é andar cheio do poder, né? Ou seja, você confunde fruto com sinais, né? Fruto é uma coisa, sinais são outra. João Paulo disse muito bem, só enfatizando. Se você vai, por exemplo, para um contexto mais reformado, muito provavelmente andar no Espírito vai ser uma pessoa andada mais centrada, né, na palavra, né, na doutrina, né, evidencia esse viver no Espírito. Se você vai para os contextos mais carismáticos, aí a gente vai pontuar mais a questão da ética, da moral, do bom comportamento. Então é muito interessante como as nossas compreensões são levadas, né, ao texto bíblico e acaba nos influenciando de acordo com os nossos contextos, né. A bem da verdade, o texto, né, está assim, muito claro, ele está pensando nessa vida no Espírito, numa maneira bem ampla, né, e que decididamente não tem a ver com sinais, né? Tem a ver sim com princípios, né? Frutos é diferente. Você tem, por exemplo, a igreja de Coríntios. Foi necessário 2 cartas, e 2 cartas bem pesadas, por quê? Talvez 3, né? Para poder conter, ensinar aos irmãos de Coríntios acerca de viver uma vida no Espírito, porquanto era uma igreja
muito tendenciosa a andar nas patifarias da carne. Isso, no entanto, ela é uma das igrejas, sim, testamentárias, né, do Novo Testamento, onde se mais percebe expressões de sinais de poder, né? Então, digamos, é uma igreja abastarda no que diz respeito a dons, no que diz respeito a manifestações espirituais. No entanto, ela padece de um problema sério. E o problema sério dela tem a ver com o fruto do Espírito. Fica muito claro, fica muito óbvio, né? E daí, essa ênfase do João Paulo é muito importante para a gente compreender bem. O fruto do Espírito, né, transcende em muito, né, a ideia dos sinais do Espírito na vida da gente, sinais de poder, né? Daí ser importante a gente trabalhar isso na caminhada, na nossa caminhada cristã, na nossa experiência de fé, na nossa experiência espiritual. Eu entendo que o ideal talvez fosse a gente trabalhar todas essas questões. Uma vida no Espírito que compreende bem, né? Porque Paulo diz que aquele que é nascido do Espírito, não é da carne, né? Ele discerne tudo e não é discernido por ninguém. Então ele tem uma compreensão espiritual aguçada, né? Mas a gente sabe também que uma vida ética, comprometida, moralmente equilibrada, tem muito a ver, né? Está aqui pelo texto, né, muito clara que é uma coisa que se espera, que é sinal do fruto do Espírito, né? Relacionamentos, tem muito aqui, exemplos aqui, muitos frutos que são ligados à área relacional, né? A área dos relacionamentos, e logicamente que em toda a Escritura Sagrada, em todo o Novo Testamento, nós vamos ver também sinais se manifestando na vida desses irmãos e irmãs que andam no Espírito. O ideal é que a gente aguce a nossa compreensão para viver uma experiência mais holística, né, onde você não está enfatizando apenas uma dimensão desta espiritualidade, mas que a gente possa vivê-la mais plenamente, mais completamente, considerando sempre a nossa humanidade. Não somos perfeitos, cometeremos erros e equívocos, mas o nosso horizonte, o nosso propósito de vida deve estar sempre conduzido por essa expressão da vontade de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável, capaz de confrontar a nossa vontade, que é má, que é imperfeita e, algumas vezes, extremamente desagradável. E é interessante a gente observar também que o fato de sermos cristãos, e talvez seja isso também que o Paulo esteja lançando luz, não quer dizer que a gente não venha pecar, não venha falhar, e não venha passar por algumas dificuldades, alguns questionamentos, algumas dúvidas. O Espírito, ou andar no Espírito, essa força espiritual, é justamente a força do Espírito Santo. É tipo assim, a nossa força carnal, ou a nossa situação pecaminosa, a nossa carne sempre esteve lá, sempre esteve lá. Agora, com a transformação desses irmãos, pelo poder do Evangelho, agora aparece uma oposição. Até então, estava tudo de boa, era só a carne reinando, fazendo o que ela bem entendia e o que o meu corpo pedia, o pecado pedia e tal. Agora o Espírito Santo transformou o meu coração, o que não quer dizer que a minha carne não vai continuar pedindo. Só que agora ela tem uma oposição, ela tem um coração renovado pelo Espírito Santo, o que o Paulo vai chamar aqui de nova natureza, e o que o Paulo vai chamar lá em Efésios capítulo 4 de novo homem, em detrimento ao velho homem. Então o velho homem sempre vai estar lá, a questão é que agora tem um novo homem para combater com ele, uma força espiritual e uma força carnal. Isso é interessante a gente entender, porque às vezes nós achamos que pronto, sou cristão, e às vezes até cobramos o outro. Rapaz, tu não se converteu, agora tu vai voltar para aquele bar, tu não se converteu, tu vai voltar a falar palavrão, tu não se converteu, tudo é no tempo de Deus, e acho que essa luta não vai cessar. O próprio apóstolo Paulo fala, negrada, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, e o mal que eu não devo, eu acabo fazendo. Essa luta, essa briga, eu sei que o contexto pode parecer outro, mas para a gente compreender que essa
batalha é constante na minha vida, na sua vida, vai acontecer. Claro que a gente precisa olhar sempre para o exemplo maior, o nosso Senhor Jesus, confiando no poder do Espírito Santo para nos ajudar em toda e qualquer situação. Tá? Só para a gente ir. Legal, João Paulo, muito bacana isso. Perdão, Tiago. Inclusive, eu diria que o novo precisa de renovo, não é isso? Por isso essa ideia de que a vida no Espírito, o andar no Espírito, né, ele precisa, já foi afetado pelo novo de Deus, mas precisa desse renovo constante, que mexe com a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos desejos, que está nos aprimorando, né, que está sempre nos restaurando, né? Ou seja, essa vida nova que Jesus nos propõe, também propõe sempre a cada passo da caminhada a possibilidade do renovo, né? Acho que isso é muito, muito importante. Eu penso que esse novo homem reconhece que as forças dele, as próprias forças dele, não será capaz de vencer, tá certo, essas obras da carne, senão somente com o poder do Espírito Santo. Ele buscando o Espírito Santo para poder vencer esses desejos carnais. Legal, a irmã Neida lembrando a gente aqui que a força humana é insuficiente para lidar com essas questões da carne. Daí a importância do viver no Espírito, de buscar a força do Espírito para estar nos alimentando nessa luta. E sendo guiado por Ele, né? E sendo conduzido por Ele, nas palavras da irmã Neida. É isso mesmo. Legal, recebi aqui outra pergunta pelo WhatsApp. Deixa eu ler primeiro esse comentário. Enviou um comentário dizendo assim: a nossa carne não gera bons frutos, a nossa carne gera pecado e afastamento do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala tantas vezes em suas cartas sobre andarmos no Espírito, para que nós não sujeitemos a carne. Esse foi um comentário que o irmão enviou. Tem uma outra pergunta aqui que diz assim: porque até hoje muitas pessoas, inclusive no nosso meio, acreditam que precisam pagar algum tipo de preço para que se tornem justas, seja um tipo de obra ou um valor financeiro. Penso que se o nosso coração ao ofertarmos é de estarmos fazendo algo bom, mostrando como nossa atitude é muito boa, creio eu que isso seja muito mais obra da carne do que uma obra do Espírito. Cara, é mais fácil a gente acreditar assim, né? Eu acho que é mais fácil a gente acreditar que o meu sacrifício vai me trazer algum benefício do que eu receber tudo de mão beijada. É mais fácil eu acreditar que para eu chegar a R$1 milhão eu vou ter que morrer e acabar a minha vida trabalhando, do que da noite para o dia chegar na minha conta R$1 milhão. Assim como, e aí falando agora da parte espiritual, assim como eu entender que eu preciso fazer alguma coisa para garantir o meu acesso diante de Deus, é mais fácil do que eu acreditar que do nada, por algum motivo, Ele decidiu me abençoar ou te abençoar. E isso não é de hoje, tá? Isso a gente encontra ao longo da história, e na Bíblia Sagrada teve um camarada que estava leproso, sofrendo, estribado. Aí foi ao profeta e falou: cara, vai lá, te lava 7 vezes no rio que está tudo resolvido. Ele saiu de lá revoltado, porque o profeta nem olhou para a cara dele, não quis nem conversar com ele, só disse que ele fosse fazer isso. Não vou fazer, saiu de lá revoltado. Aí o seu servo lá falou: cara, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, tu não faria? Aí ele: faria. Pô, então vai lá se lavar. Ele se lavou e foi curado. Então, nós temos essa tendência de entender que o que eu faço tem mais valor do que o que eu recebo. Então nós queremos de todas as maneiras fazer alguma coisa para merecer, ou a gente quer fazer por merecer. Só que no âmbito espiritual não é bem assim que funciona, é diferente. E como eu falei, né, há pouco tempo, geralmente a gente tem a tendência de buscar as coisas boas e transformá-las em nosso Deus, ou seja, a nossa carne, o nosso desejo pecaminoso busca algumas coisas e a gente protege de um jeito, porque esse passa a ser o nosso Deus. Paulo fala isso lá em
lá em Efésios capítulo 2, que antigamente nós dizíamos, vou ler aqui para ti, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Nós temos essa tendência de querer fazer por merecer, mas quando eu olho para a verdade do Evangelho, o Paulo, pelo menos, vai falar isso várias vezes, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso também, que quem convence é o próprio Espírito Santo, é o Consolador, e o Paulo vai falar aqui em Efésios, assim como em Gálatas, que ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 8, que ele decidiu morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Eu não precisei declarar que sou cristão, eu não precisei me arrepender dos meus pecados para que depois ele viesse se sacrificar. Não, ele fez antes de tudo isso. Ele já se sacrificou, assim como Paulo está falando também aqui para a igreja que estava em Éfeso. Então, nós temos essa tendência, Tiago, nós queremos sempre nos justificar ou fazer por merecer, mas no reino espiritual, amigo, é diferente, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado para tirar o pecado do mundo. Legal, eu acho que a gente já tocou um pouco nisso em um momento anterior aqui no Diálogos. A gente pode pensar aqui em três coisas. A primeira é que, digamos, o Espírito, ele produz isso na vida do cristão. Isso é indiscutível, né? Talvez tivéssemos perguntar se quando ele produz isso, ele produz num sentido tão alto que aquele que recebeu isso não tenha compreendido. Tenha recebido, mas não tenha compreendido. A sinalização da graça, o fazer da graça. Ele passe a viver a experiência do novo, deixando a velha vida, digamos assim, naturalmente, né? Mas não houve ainda a compreensão disso, do que está passando pela vida dele, né? Ele se torna agradecido, ele se torna, percebe a sua nova vida, mas não tem dimensão racional desse processo. Ele vive o processo, mas talvez não compreenda o processo. Por isso, ele possa, mesmo vivendo essa experiência, cobrar de outros, né, que de certa maneira façam, né? Porque ele agora vive daquele jeito, faz daquele jeito, então os outros têm que fazer. Isso é muito comum, né? E não entendendo que essa é uma obra da graça, é uma obra do Espírito. A outra questão talvez seja uma questão de mentalidade mesmo, já falamos isso aqui outra vez, né? A mentalidade religiosa que persegue a gente, né? E que nos faz compreender a vida sempre nessa dimensão, na dimensão da premiação ou do castigo, né? Que envolve todas as áreas da vida, e isso sempre esteve muito presente no mundo religioso. A gente trabalha com premiação ou com punição, e aí essa mentalidade não foi desfeita, né? Ela carece de um aprofundar para a pessoa entender isso, ou seja, ela vive a experiência da nova vida, das novas ações, né? da ação do Espírito, mas não conseguiu mudar a mentalidade, né? E talvez em terceiro lugar a gente pense no nível da experiência. Eu conheci várias pessoas, não foram poucas, né, que viveram assim tremendamente a experiência da graça, uma espiritualidade muito bonita, muito entregue, muito santa, né, mas tinha a mentalidade ainda nessa construção, né, de premiação e de punição. Daí eram muito
mas muito críticos mesmo, né, as pessoas, por qualquer ação que eles julgavam ser uma ação carnal. E eram muito duros nos seus juízos. E a gente ficava pensando como é que a pessoa, ao mesmo tempo, vive a experiência, né, de uma santidade bonita, de entrega, realmente uma vida ética comprometida, e ao mesmo tempo tem uma compreensão tão limitada, né, a ponto de ser crítico, pesado, querer punir as pessoas, porque as pessoas cometiam algum erro, algum engano. E para mim isso era a falta de compreensão da graça de Deus. O que aconteceu? Eu vi muitos casos de pessoas assim, tiveram uma experiência drástica, uma experiência que eles não esperavam, né? Então, aquele santo homem de Deus, profeta de Deus, pregador, de repente estava envolvido em uma questão de pecado séria. Cara, isso inevitavelmente mexe com a existência do indivíduo, com a compreensão de espiritualidade, de fé, e ele tem que rever a vida, e eu vi acontecer com vários. Então, alguns realmente remodelaram a compreensão e passaram a viver a vida na perspectiva mais misericordiosa, mais piedosa, né? E às vezes, infelizmente, as pessoas precisam passar por isso para compreender isso. O bom era que não precisasse, que a gente, a partir da experiência do Jesus de Nazaré, como diria o Carlos Queiroz, né, pudéssemos entender, perceber no Evangelho, na vida de Jesus, essa questão, que sendo ele tão santo e perfeito, tinha um olhar misericordioso, piedoso, carregado de compaixão sobre a vida das pessoas que não eram inteiras nesse sentido, né? Daí, eu penso que a resposta a isso nos leve a pensar nessas várias dimensões, nessas três possibilidades. Foi o que me veio à cabeça aqui, e talvez a gente possa pensar nisso e aprofundar essa questão na nossa leitura do texto bíblico. Se ele não tem a compreensão correta, então isso não permite que o cara. Como é que tinha o caráter forjado nessas ações de compaixão, piedade, misericórdia, ao mesmo tempo exigência? Pois é isso que eu digo, talvez seja uma acefalia espiritual, sei lá, eu chamaria isso. É porque, assim, você vê casos de transformação de vida, né, de pessoas que viviam uma vida absurda, uma vida mundana, uma vida voltada para a carne, e de repente são impactados pela graça de Deus, e a sua vida muda plenamente. Instantaneamente, já vi casos, né? O indivíduo era um perverso, era um mundano, com todas as letras, e de repente conheceu o Evangelho impactou, ele mudou a vida, é uma outra pessoa. Ele está vivendo a experiência, o Espírito mudou a vida dele, né? No entanto, ele não processou a compreensão dessa mudança, não processou a compreensão. E daí, talvez ele ache que todo mundo, né, que se chega à fé deve passar pelaquela. Não é assim. Fulano se converteu, ainda está fazendo isso, né? Isso é inadmissível. Então não admite. Ou seja, ele viveu o processo, como eu falei antes, mas não compreendeu o processo. Está entendendo? E aí vem a questão de discipulado. Então, o discipulado trata dessas coisas. Então, Jesus tratou dessas coisas com os discípulos. Fez eles vivenciarem experiências como essa. A de Pedro, por exemplo, é espetacular. Porque Pedro provavelmente seria dessas pessoas, né? É tudo ou nada. E ele começou a aprender aqui um meio termo. E foi com o olhar misericordioso de Jesus que fez ele baixar a compreensão. E vez por outra ele tinha umas recaídas, né? Vez por outra ele tinha umas recaídas e precisava voltar. E Gálatas já falou dele aqui, inclusive, né? De algumas posturas, que Pedro está como discípulo aprendendo com Jesus. Algumas vezes isso pode levar a nossa vida inteira, né? O bom, o desejável, era que a gente pudesse ser mais, ter um progresso maior nisso, né?
tanto para viver como compreender essa união, mas nem sempre. Daí vem o magistério da igreja, né? A questão do ensino, a questão do discipulado, a questão da partilha, da experiência dos mais velhos, dos que sofreram, dos que pecaram, dos que foram restaurados, partilhando a vida comunitária como igreja e produzindo essa dimensão, essa mentalidade do Evangelho que a gente precisa aprender. Vai moldando. Isso é um processo, né? Que nem sempre, e não tem uma forma, né? Deus não trabalha sempre assim. A gente é muito bom em afirmar que há um Deus que trabalha de maneira multiforme, ou com a graça multiforme, né? Que vai agir, mas na prática, às vezes, a gente não entende isso. A gente acha que Deus é mono, né? Vai agir sempre daquele jeito. E não é. Deus é um Deus surpreendente, respeita muito as nossas estruturas, né? A nossa cultura, a mentalidade, ele vai trabalhando isso. O discípulo, digamos, um discípulo maduro é um discípulo que vai caminhando, compreendendo, vivendo essas experiências e aprimorando o seu caminhar. Eu sempre tive receio de coisas meteóricas, porque eu acho que as coisas meteóricas, elas não dão tempo passar por um processo de maturação devido. A maturação, gente, é uma exigência da caminhada cristã. E as coisas não amadurecem da noite para o dia, elas têm uma lei própria, natural, né? Daí, quando Paulo fala, vivam a vida no Espírito, ele tá chamando a gente para esse processo, né? Que é muito importante na nossa caminhada. Eu acho que as pessoas saudáveis espiritualmente, elas fazem isso, às vezes, sem muita pressa, mas com a dedicação que o coração precisa. Viver a vida no Espírito é dizer, viver as virtudes do Espírito Santo? Sim, pode ser. Essa fala do Mano é muito legal, porque a gente tem visto muito em nosso meio, justamente esse tipo de motivação, né? Eu me converto, eu vou para a igreja, eu começo a praticar algumas coisas, não porque entendi o Evangelho ou como o amor, ou tendo o amor como motivação, mas sim pelo medo, como você falou aí, né? E as outras palavras, mas eu tenho essa compreensão e por medo eu acabo praticando, eu acabo, por assim dizer, me convertendo, eu acabo entrando em uma bolha religiosa por medo, talvez com receio de um castigo e por aí vai. Quando, na verdade, a dinâmica do Evangelho, o Paulo falou no capítulo 5, que nós vimos semana passada, que diz assim, né, versículo 14, capítulo 5, verso 14, toda a lei se resume em um só mandamento. Qual é? Ame seu próximo como a si mesmo. Essa é a dinâmica do Evangelho. Essa é a dinâmica que coloca a lei no lugar dela. Não é que despreza a lei, mas coloca a lei no lugar dela. Não é que pega a religião e despreza a religião. Não, mas coloca no lugar dela. Não é que pega a estrutura e despreza a estrutura. Não, mas coloca a estrutura no lugar dela. A dinâmica do Evangelho é o amor, e o Cristo fala muito sobre isso, vive muito sobre isso. E o Paulo aqui, inclusive, quando ele vai tratar sobre as obras e o fruto, também fala um pouco sobre essa dinâmica. Legal. O irmão Rômulo Lima enviou uma pergunta aqui no chat e diz assim: como andar no Espírito sem se corromper com o envolvimento dos percalços da religião? Eu não entendi. Repetir novamente. Como andar no Espírito sem se corromper com o envolvimento dos percalços da religião? Do Rômulo Lima faz uma pergunta, eu já fico assim, tenso. Cara, abraço, Rômulo, Deus te abençoe. Tu é bom, cara. Pois o problema dos percalços da religião é porque a religião, ela é assim, a vida na fé é uma vida, digamos, aberta, né? E você vai ter uma disparidade imensa de graus de espiritualidade, né? Você vai ter quem avançou menos, quem avançou mais, quem avançou muito, quem avançou pouco, quem não avançou nada, né? Quem está ali
por outras razões, quem está pelas razões corretas, quem está pelas as razões erradas, quem está por motivações que não são as motivações, né, principais, ou a motivação primeira do Evangelho. Então, tudo isso vai gerar também, na vida da igreja, o que a gente chama de percalço. Falsos testemunhos, eu não vou dizer falsos ensinos, mas ensinos equivocados, porque você tem também aquele irmão simples, né, que tem uma vida simples, mas que chega, que recebeu graça de Deus e que fala, e que testemunha, e que começa a assumir atividades diversas na igreja, inclusive pastorado, né? Mas não trabalhou, não amadureceu em alguns aspectos, não trabalhou a compreensão, não avançou na compreensão da Escritura, e ele vai estar ali, e em algum momento vai dar vacilos, e vacilos grandes. E aí a gente se pergunta, então o que aconteceu? Então não estava vivendo no Espírito, né? Então era só uma hipocrisia. Bom, há um leque de possibilidades. Eu acho que o discípulo é convidado, primeiro, a ter um foco no Cristo, em Jesus. Ele precisa ter um foco em Jesus, né? Ele vai viver a experiência da inspiração daqueles que estão ao seu redor, sem dúvida alguma, né? Mas ele tem que ter consciência de que a nossa humanidade pode provocar quedas, danos, mau testemunhos, uma série de coisas. Ele precisa estar firmado na sua fé em Cristo, no Cristo, né? Segundo, ele tem que ter uma convicção de aprofundar a sua experiência no Evangelho, na mensagem do Cristo, não só nele, mas na mensagem dele, que é o Evangelho, nos princípios que ele propõe, no estilo de vida que ele apresenta, para ir aprofundando isso. Isso é andar no Espírito, né? E, por fim, isso vai gritar mais do que os percalços, sabe, Romo? Então, a gente tem que estar pronto e entender que a caminhada vai propor isso. Lembro a parábola do joio e do trigo. E a palavra de Jesus Cristo esqueça esse negócio de querer que todo mundo aqui seja trigo perfeito. Há joio, e esse é um processo que não cabe a nós, se for pensar no texto, né? É um processo que cabe a Deus. Nós não temos capacidade, né, suficiente para julgar ou definir, não, aqui é joio, aqui é trigo. A gente tem que ser compassivo com todos, amar a todos, né, e deixar que esses juízos mais profundos sejam feitos pelo próprio Deus. Eu acho que não é da nossa competência. A nossa competência é testemunhar, é tentar resgatar, é amar, é ser compassivo, é abençoar. Tem processos que não são nossos, gente, é de Deus. Cabe a Ele somente. O nosso papel aqui é amar o agraciado e o desgraçado, né? Ou seja, quem viveu e vive por graça, quem não compreendeu a graça, quem chuta o balde no que diz respeito à graça. Mas mesmo assim, eu sempre digo isso, a nossa ferramenta de trabalho é a esperança. Então Jesus Cristo não foi seletivo. Ele amou um João, um cara altamente amigo, amou um Judas, altamente traíra, né? Jesus não fez distinção. E isso até o fim. E a João faz questão de dizer isso, né? Tendo amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. E está dizendo ali a todos. Então, nosso papel nesse mundo é fazer isso, né? É ser testemunha da graça, é compreender, abençoar, inspirar e reconhecer a graça na vida dos outros, mas também ser misericordioso e compassivo com aqueles que compreendem mal e que por vezes cometem equívocos, né? Porque afinal de contas nós não somos juízes de nada, e Jesus deixou isso muito bem claro. Não somos juízes de nada, nós somos apenas testemunhas dessa graça maravilhosa de Deus. Nosso papel é, de fato, trazer o máximo possível de inspiração para o nosso coração, para que possa inspirar outras pessoas. Mais uma pergunta, pastor Aloyres enviou uma pergunta, diz assim: a ação do Espírito Santo no ser humano pode ser manifestada de quais formas?
Há práticas na dinâmica da igreja que podem estimular a ação do Espírito Santo ou sua percepção pelos discípulos? A primeira pergunta é de que forma A ação do Espírito Santo pode ser manifestada de quais formas? Pois é. Eu penso que, diante desse contexto, seria de fato o fruto, né? Seria nesses pontos aí que o Paulo elenca para a gente, né? A bondade, a fidelidade, a paciência, a amabilidade. Eu acho que é uma maneira da ação do Espírito Santo no meio do seu povo. No caso, o fruto do Espírito dentro, aliás, as qualificações dentro do fruto do Espírito. A outra pergunta? Há práticas na dinâmica da igreja que podem estimular a ação do Espírito Santo ou sua percepção pelos discípulos? A prática na igreja estimular a ação do Espírito Santo, é isso? Cara, eu penso que estimular a ação do Espírito Santo talvez não, né? Eu acho que não dá. Ele é que estimula. Agora, práticas na igreja são fundamentais para a comunidade se perceber dentro dessa dinâmica, sabe? Porque assim, se a igreja está acontecendo, se a igreja está reunida, mas se a igreja não está exercendo a sua missão como discípulo, e no caso aqui desse contexto, amando, agindo de bondade, agindo de paciência, eu penso que a igreja está simplesmente com um rótulo ou com um título, assim como era, por exemplo, a igreja que Paulo escreve, a igreja que recebeu talvez a carta mais desaforada do apóstolo Paulo, que foi Corinto, né? Aqueles irmãos tinham todos os dons, eram fervorosas, mas estavam com as piores práticas que você possa imaginar. Incesto familiar, irmãos indo na justiça contra irmãos. Na Santa Ceia, no espaço de comunhão, os irmãos comiam, não estavam mais nem aí para os outros, não esperavam por ninguém. Então, quando a igreja deixa de exercitar isso, vai se tornar uma igreja fervorosa, porém afastada, não espiritual do nosso Deus. Portanto, a dinâmica da igreja deve, em todas as circunstâncias, ter como foco buscar a ação do Espírito Santo. Não estimular a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é conduzido, ele conduz, de fato ele conduz. Mas nós, como igreja, precisamos buscar todas as ferramentas possíveis, todas as situações possíveis para declarar, demonstrar a ação do Espírito Santo através do nosso fruto. Não seria o caso da gente entender que é cumprir a vontade de Deus para o propósito que Ele chamou, fazer o que Jesus fez, agir como Jesus agiu, promover a mesma missão que Jesus promoveu? Não seria isso andar no Espírito? E evidenciar isso? Cair em evidência isso? Perceber isso na igreja e em nós, cristãos? Pronto, a irmã Elida está citando que andar no Espírito seria perceber a missão de Jesus e exercer essa mesma missão, aquilo que Ele nos chamou a fazer, nos comissionou a fazer. Amém. Amém. Deixa eu só fazer um... Tem a pergunta ainda? Não. Fica à vontade. Cara, eu queria só fazer um ponto aqui. Eu acho que não vai dar tempo, né, a gente falar de obras de fruto, mas em relação às obras, só para a gente ter uma compreensão rápida, todos os pontos que Paulo traz aí, ela está relacionada a uma ação, percebe? Sempre há uma ação. Por exemplo, ele vai falar sobre imoralidade, vai falar sobre impureza, vai falar sobre indecência, vai falar sobre idolatria, vai falar sobre feitiçaria, vai falar sobre... E aí eu vou deixar essas 4 últimas para a gente ter uma noção do perigo dessas obras, tá? Dos versos 20 e 21, ele vai trazer 8 palavras para a gente. No verso 20 e 21, 8 palavras que vão descrever como a carne destrói os relacionamentos. Se não, vejamos. 4 delas
são de atitudes destrutivas. Primeiro, ambição egoísta. Versículo 20, ele vai falar sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, distinção, facção e inveja. Ele vai falar sobre ambição egoísta, ele vai falar sobre inveja, ele vai falar sobre ciúme, ele vai falar sobre rivalidade, tá? Ele vai trazer esses pontos de atitudes que destroem. Egoísmo, vai falar sobre ciúme, sobre inveja, sobre rivalidade. Depois, ele vai trazer algumas atitudes, aliás, alguns resultados dessas atitudes, ainda como obra. E esses resultados vão cair justamente nos relacionamentos. Quer ver? Ele vai falar sobre inimizades, ele vai falar sobre discórdia, ele vai falar sobre divisão, ele vai falar sobre dissensões, facções, discórdia, ou seja, 4 pontos. Ele vai falar sobre uma atitude destrutiva e 4 resultados dessas atitudes. Cara, por isso que é importante a gente ler, buscando compreender como viver isso. E não só para compreender, para ter no meu intelecto. Se eu não buscar compreender a minha vida dentro disso, eu não estou fazendo muita coisa. Eu preciso entender o que são as obras da carne e como eu preciso e o quanto eu preciso evitar isso. Porque o Paulo está dizendo o seguinte, cara, essas coisinhas aqui vão te levar a um resultado extremamente negativo nos relacionamentos. Inimizades, facções, divisões, e não só em relacionamentos, mas em relacionamentos como comunidade, como sociedade. Ele está falando aqui para uma igreja, entendeu? Então, as obras da carne precisam ser muito bem estudadas, compreendidas, e não simplesmente só para a gente ficar falando, o humano está fazendo assim, 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 a Eneida está fazendo assim, assim, assim. Não, eu tenho que olhar para mim, gente. Eu tenho que perceber o que eu tenho praticado de obras carnais, nesse sentido, colocar diante do espelho, do meu para-brisa, para que eu evite dentro da igreja, ou dentro do meu lar, dos meus relacionamentos, a divisão, a inveja, a inimizade, e por aí vai. Eu acho que o apóstolo Paulo pegou pesado, nesses versos 20 e 21, trazendo para aquela igreja, e consequentemente para a nossa igreja hoje, de como a gente deve, e por que nós devemos evitar essas obras da carne. Sim, sim, verdade. E ele estrategicamente, ele engloba 3 áreas da vida humana, né? Aqui, por exemplo, aqui, nessas aqui, né? Prostituição, impureza e lascívia, área sexual. Idolatria e feitiçaria, religião. Sim. E essas outras aqui são justamente você está falando dos relacionamentos humanos. É isso? Legal que ele usa isso aí, bem legal, que é para ser trabalhado justamente em cada uma. Por grupos, né? Paulo separa em grupos e tal. Paulo é muito didático, cara. Paulo é bom pra caramba também. É isso. Penso que isso aí já nos leva ao questionamento. Eu vim mudar do Espírito, o Espírito que vive em nós, produz em mim, né? O próprio fruto do Espírito. Aham. Exato. Acaba que não nos revés. Esse andar no Espírito que Paulo fala aqui, né? Esse andar, esse verbo colocado aqui é o verbo no grego, quer dizer, é uma ação contínua. Sim. Uma ação contínua, uma ação progressiva. Então, uma vez recebido o Espírito Santo, tem que continuar. E é o que ele estava pedindo lá ao povo, não estacione, continue o que você está fazendo. Os frutos do Espírito, né? Que é os nossos frutos do Espírito. E não é para fazer os frutos da
Isso mesmo, Valnei. É isso mesmo. É um processo contínuo, né? Não para. Já antes de ouvir o encaminhando para o final do Tiago, eu queria só lembrar que, visto que o assunto principal nessa carta é a lei, quando Paulo apresenta os frutos do Espírito, ele diz uma coisa muito bacana, que é: contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Portanto, Paulo, ao falar das obras da carne, né, penso que, de certa maneira, ele está mostrando evidências, né, daquilo para o qual a lei é insuficiente, né? A lei não contém as obras da carne, ela só pune as obras da carne, mas ela não contém, ela não trabalha. Mas, em compensação, ele apresenta o fruto do Espírito, diz: contra essas coisas, para estas coisas não há lei, né? Ou seja, é algo que transcende, né? Que transcende a lei, que transcende as normatizações, que transcende as regras, essas coisas de amor, alegria no Espírito, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, são coisas que estão para além disso. E é isso que ele está catalogando como uma vida no Espírito, né? Uma vida no Espírito. E que deve ser permanente, como o Valnei enfatizou bem a utilização do verbo aqui, né? Andar em Espírito, portanto, como um processo continuado, né? Um processo constante, que não para, e é exatamente isso que vai nos favorecer na caminhada, na espírito. E aí daí ele vem: viver em espírito e andar no espírito, né? Se vivemos em espírito, também andemos em espírito. E talvez isso traga uma complicação de compreensão, mas a gente pode pelo menos afirmar o seguinte: muito provavelmente, teoricamente, essas pessoas aqui em questão, onde esse conflito todo, com quem esse conflito todo está sendo gerado, né, argumentem que são pessoas espirituais. São pessoas espirituais. É muito provável que todos dissessem a mesma coisa, os de lá e os de cá, né? Os que eram legalistas e os que não eram legalistas, né? E aí ele coloca, portanto, essa questão da vida no Espírito como, digamos assim, um pré-requisito, ou um quesito, né, que nos ajuda a viver e a compreender, discernir bem essas coisas. Então, se a gente diz que vive no Espírito, também devemos andar no Espírito, né? Então, se essas coisas estavam se nomeando entre esses irmãos, estavam vivendo todo este conflito, toda esta briga, né, é como se ele dissesse: olhe para isso, olhe para isso. Apesar das nossas lutas aqui por essas questões, né, e a gente afirmando a nossa espiritualidade, essas coisas estão acontecendo. Essas evidências da carne estão acontecendo. Daí, esse horizonte, esse propósito, esse chamamento de Paulo à vida no Espírito, é um chamamento para as pessoas, inclusive, pararem, né, pensarem melhor, reverem aqui os seus conceitos, as suas questões, as suas brigas aqui, né, para compreender isso. A gente afirma que vive porque não anda. A gente afirma que acredita porque isso não está acontecendo. Talvez fosse a crítica de Paulo para esse momento. E ele continua, né, encerrando o capítulo 5, né, com uma outra fase: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E daí parece que ele mostra aqui, ou ele faz uma crítica a possíveis intenções por trás de todas essas questões aqui. O desejo de vanglória, né? O desejo de reconhecimento, o desejo de glória, né? E parece-me ele está aqui apontando para uma possibilidade, né, do que estava por trás de todo esse conflito, gerando todas essas coisas, né? E daí, pode dizer, seria um desses pecados da carne que são invisíveis, que eu falei, né, que não são, claro, evidentes. Aí eu me lembro de um filme antigo chamado O Advogado do Diabo, né, que o tempo todo um jovem advogado está lidando com forças sobrenaturais. Eu sei que por fim ele supera, né, a armadilha do diabo e vence uma causa, né, que
boa, e no final ele está no banheiro assim, venci o diabo, né? Ao menos assim, venci, né? Consegui superar todas as tramas. Aí o cara que personifica o diabo chega para ele, bate nas costas dele, né? Diz, parabéns, né? Você conseguiu, é um brilhantismo muito bom. Ele faz aqui, aí o cara faz um assim de vitória, né? Aí o cara que personifica o diabo vira para a câmera e diz assim: vaidade, meu pecado predileto. Ou seja, ele nunca descansa. E quando não nos alcança nessas coisas bem grosseiras, né, bem visíveis, ele atua nessas áreas dos pecados invisíveis, do muito interno. E daí a nossa espiritualidade precisa muito mais ainda dessa vida no espírito para alcançar essas áreas, essas dimensões que às vezes a gente não dá relevância, mas que são importantes a gente estar sempre analisando, deixando o espírito vasculhar o mais escondido da nossa alma, os nossos quartos secretos, as nossas janelas fechadas da nossa existência, para que ele esteja iluminando tudo e trazendo luz à nossa vida. E assim o Senhor nos abençoe. Amém. Só para a gente finalizar, né? O Paulo vai falar sobre obras, as obras da carne, e aí pontua várias coisas. Só que quando ele vai para o fruto, ele fala o fruto, ele não fala os frutos do Espírito, né? Ele fala no singular mesmo, tá? E aí, mais uma vez, Paulo, brilhantemente fazendo as suas ilustrações, ele traz a ideia, a figura do fruto. O fruto, primeiro, ele vai crescer. E esse crescimento, ele é gradual. Não é um crescimento que acontece, buba. A gente nem percebe. Se você tiver um pé de goiaba, sei lá, de mamão, de melão, de melancia, o que for, você não percebe o bicho crescendo. É igual criança, né? Quando você vê, já está grande. A fruta vai crescendo e a gente não percebe. Cresce de forma gradual. Aquilo que o Valnei falou, é gradual, é um processo, tá? E o outro ponto é que esse processo é o seguinte: muitas coisas que eu fazia quando me converti, aos poucos eu fui abrindo mão. Não adianta você pressionar, não adianta você querer que as coisas mudem de uma hora para outra, porque não vai amadurecer assim rapidamente. O Mano falou, maturação é algo que acontece, é um processo, tá? Então, esse crescimento é gradual, não adianta a gente se desesperar, não adianta se desesperar. E o segundo ponto é que é inevitável. Você que tem o Espírito Santo na sua vida, você que tem o fruto do Espírito, você precisa ser desenvolvido. Aliás, vai acontecer, vai ser desenvolvido. E aí, por que eu falo que o Paulo é maravilhoso quando ele fala o fruto e não os frutos? Porque dentro do fruto, ele vai pontuar algumas qualificações. E aí é importante. Porque às vezes a gente, mas eu sou paciente, mas todos os outros pontos eu não estou nem aí e nem me preocupo em desenvolver. Sim, nós precisamos desenvolver cada qualificação do fruto do Espírito. Só é possível se nossa vida estiver ligada no Senhor, mas eu preciso desenvolver. Eu tenho que buscar a paciência, eu tenho que buscar a amabilidade. Todos os 9 pontos aqui, nós temos que desenvolver. Não adianta eu me apegar, mas já faço isso, isso e isso, os outros não importam. Importa sim. É um fruto só. É tudo junto. Eu tenho que estar buscando o meu desenvolvimento em todos eles, para que o fruto do Espírito seja manifesto, tá? Eu tenho que desenvolver para manifestar. Deus abençoe sua vida, todos que estão presentes e também de forma online.